Tá aí a análise do Fábio. Ô, Léo Figueiredo, chega mais a análise do Fábio bem clara quanto às chances desperdiçadas pelo Cruzeiro. E de fato foi uma noite lamentável da Raposa nesse aspecto, né, Léo? Principalmente no primeiro tempo, né, Cirilo? Sim. Tem um lance aos 25 minutos que é muito claro, uma escapada do Thiago que sai cara a cara com o Gledson, mas cara a cara mesmo, e dá intermediária com a bola em seu domínio. Então o Thiago pôde escolher onde bater. Se ele tentaria driblar o goleiro, ele finaliza mal, o Gledson pega, o rebote cai pro Thiago, que demora e que bate fraco, e o Gledson pega de novo. Depois o Thiago rola pro Bruno José, sem o Gledson, que foi o nome da partida, pro Bruno José bater no canto onde estava o zagueiro do Avaí para tirar num carrinho. Então o Cruzeiro perdeu ótimas chances, principalmente no primeiro tempo. O Bruno José ainda mandou uma bola no travessão. Eu concordo com o Fábio, um jogo difícil como esse contra uma equipe que está brigando lá em cima, o Cruzeiro precisa aproveitar melhor as chances que teve, principalmente no primeiro tempo, e não só nas finalizações. Samuel Venâncio usou o termo acabamento, eu acho que ele é muito bem colocado para esse tipo de situação. Quantidade de cruzamentos e de passes na hora de colocar o companheiro numa situação de finalizar que o Cruzeiro erra lá na frente. Aí é falta de qualidade mesmo, Cirilo, não é salário atrasado, não é problema extracampo, é falta de qualidade de um elenco que, assim como a maioria da Série B, é um elenco fraco, mas pro padrão do Cruzeiro é muito fraco. Ô Léo, eu devo ter falado isso aqui fora do ar umas 10 vezes assistindo o jogo do Cruzeiro nesses últimos 2 anos aí na Série B. Uma enorme maioria dos times da Série B, por piores que sejam, porque a regra é basicamente essa, os times são muito ruins, né, Léo? Mas grande parte dos times, até os ruins, tem aquele centroavante, sabe o cara que empurra a bola? Aquele butineiro mesmo, sabe? Sim, ele não vai fazer grandes jogadas, ele não vai te arrumar muita coisa, mas quando tiver ali o cara vai empurrar. Pega o exemplo do Brusque, por exemplo, que é um time fraco, mas tem o Edu que tem 16 gols na Série B, o Léo Gamalho lá no Curitiba, que já é um time um pouco melhor, tem 14, o Navarro lá no Botafogo tá fazendo muito gol também. Em 2 anos de Série B, o Cruzeiro não teve um centroavante, né, Léo? Não teve, porque a fase do Marcelo Moreno é muito ruim, né? Muito ruim. No Cruzeiro teve alguns lampejos esse ano, mas não é nem sombra do Marcelo Moreno que o torcedor do Cruzeiro já viu. Ele até faz alguns gols nas eliminatórias, é verdade, principalmente em La Paz, onde a Bolívia tem mais facilidade por causa da altitude, mas a fase é muito ruim. Não é só o centroavante, é todo o setor de criação do Cruzeiro que não funciona muito bem. Mas nas finalizações, se a gente colocar o Marcelo Moreno e o Thiago principalmente, o Thiago tem futuro. O Thiago é um bom centroavante, com um bom poderio físico, muita velocidade, muita entrega, uma boa leitura de jogo, de se colocar bem, mas ele precisa tecnicamente finalizar melhor. Para ser centroavante do Cruzeiro, Thiago, você precisa fazer os gols. Senão vai entrar outro. Você tá tendo a oportunidade da sua vida, mas sai cara a cara com o goleiro e perde. Centroavante não pode perder. Ele tá ali para isso. O principal fundamento do centroavante tem que ser finalizar. E nisso o Thiago peca. Aliado a isso, uma participação, mais uma medonha, de um jogador como Wellington Nem, que teve seus lampejos no Cruzeiro, que tecnicamente conhece bem a bola, trata bem a bola, mas que entra numa displicência assim, completamente fora do jogo, completamente fora do tom. E para ajudar no setor ofensivo do Cruzeiro, que tem muitas dificuldades, o Bruno José, que vinha sendo o principal jogador do Cruzeiro na Série B, o jogador que lá na frente fazia algo acontecer, também teve hoje numa noite horrorosa. Pois é, Léo, conversava aqui há pouco com o Domingos Sávio Baião e ele estava até olhando os próximos jogos do Cruzeiro aqui até o fim da temporada. A enorme maioria dos times lutando na parte inferior da tabela. Enfim, o Cruzeiro não vai lutar contra rebaixamento, como também não vai lutar pelo acesso. Mas já podemos fazer um exercício para a próxima temporada, Léo? O que você acha que tem que ser feito? O que tem que ser melhorado? O que tem que ser analisado para essa próxima temporada? O que não pode ser repetido? É claro, né, Léo? Pagar o salário, ajustar essa gestão, mas
dentro de campo, Léo, quais foram os principais erros até aqui? Eu acho que a gente já pode falar de uma definição, porque cá entre nós, né, Léo? O destino de 2022 é jogar a Série B de novo. Já era antes do jogo contra o Avaí hoje, né? E há alguns jogos, né, Cirilo? Eu acho que os jogadores tinham sim de lutar, são profissionais, vivem disso, estão honrando a camisa do Cruzeiro. Hoje, mais uma vez, não faltou luta, com todos os problemas que o Cruzeiro tem tido, não faltou luta, mas faltou futebol. E a falta de futebol é de um planejamento muito mal feito, de muitos erros na gestão, erros em escolhas para a direção de futebol e erros nas contratações, além das dificuldades criadas pelo próprio Cruzeiro com atraso de salários, e aí nenhum grupo supera. No futebol brasileiro, infelizmente, a gente se acostumou a ver alguns grupos superando isso com um atraso de 1 mês, 2 meses, agora beirá 6 meses de atraso. Funcionário que não recebe, não é só jogador, um clima terrível para trabalhar. Isso arrebentou com o Cruzeiro. Este elenco do Cruzeiro não é bom. Não é um elenco que a gente que era para falar, não, esse time aí vai subir, porque o time do Cruzeiro é muito bom, perto dos outros não, mas não é um elenco ruim para um nível de Série B, não. Pelo futebol que é jogado na competição, né, Léo? Exatamente, pelo nível que é apresentado na Série B, este Cruzeiro, se tivesse paz, poderia e acho até que deveria ter tido um sucesso melhor. Não estaria nadando de braçada, mas estaria na briga. Se não tivesse no G4, estaria próximo para estar brigando ali. Então, além dos erros de planejamento, o Cruzeiro teve o problema dos salários, os desmandos e mandos e desmandos, troca direção, troca diretor, troca treinador, né? Para no final, assim como foi no ano passado, chegar um treinador experiente, bom de grupo, motivador, porque não é um grande estrategista. O Cruzeiro não é um time muito bem treinado, taticamente que mostra inovações e muito treinamento. Não. O Cruzeiro é um time pobre, tecnicamente e taticamente. Mas longe de mim aqui fazer alguma crítica ao Vanderlei Luxemburgo, que tem tirado leite de pedra com todo esse pandemônio que o Cruzeiro vive. E se tivesse salários em dia, um treinador como o Luxemburgo, que repito, não é mais brilhante taticamente como já foi, o Cruzeiro estaria brigando lá em cima. Então, a responsabilidade é toda na direção do Cruzeiro, que errou demais em mais um ano. A dificuldade é convencer, né, Léo? A turma a confiar no projeto, a acreditar, enfim, com tudo que acontece fora, observar os caras, né? O que eles estão fazendo dentro de campo. É difícil ignorar o contexto, né, Léo? É muito difícil até para você imaginar um futuro, Cirilo, em onde o Cruzeiro vai contratar ou mexer. Porque antigamente, e não estou indo muito longe não, torcedor do Cruzeiro então vai entender muito bem o que eu estou dizendo. O Cruzeiro era uma referência no futebol brasileiro. Enquanto times de muito mais repercussão, como o Corinthians, por exemplo, como o próprio Vasco, times que têm torcidas maiores que o Cruzeiro, tropeçavam em si mesmos. Uma série de confusão, salário atrasado, problema interno. O Cruzeiro era uma referência. O Cruzeiro tinha seus problemas, seus erros, teve seus problemas acobertados durante muito tempo. Não foi só a gestão do Wagner Pires que arrebentou com essa agora, não. A gestão do Gilvan também deixou muito problema, deixou muita dívida. A gestão dos Perrelas, que saíram com uma dívida melhor, também deixou problema. Então, o problema é bem mais embaixo, Cirilo.